acompanha neste canal de estudo bíblico do Grupo São Jerônimo. Hoje, dia 4 de outubro, celebramos a sexta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Na liturgia, celebramos a memória de São Francisco de Assis. O texto da primeira leitura de hoje traz uma parte do capítulo 38 do livro de Jó, e no Evangelho, Lucas, capítulo 10, versículos 13 a 16, qual nós queremos nos deter neste momento de reflexão. Esse texto do capítulo 10 se insere na longa subida de Jesus para Jerusalém, na qual o evangelista Lucas destaca, e se inicia a partir de 9h51. Jesus, então, está subindo para Jerusalém e está ensinando os seus discípulos. E neste trecho, Jesus está instruindo precisamente os discípulos a respeito da missão. E nele temos esses poucos versículos do Evangelho de hoje, no qual Jesus fala das cidades de Betsaida, de Corazim, de Cafarnaum. Eram cidades nos arredores do lago, eram cidades da região da Galileia, pelas quais Jesus passou, atuou, pregou. Jesus anunciou ali o reino de Deus e esperava das pessoas daquelas cidades conversão, seguimento. E Jesus não percebia aquilo naquelas cidades, pelo contrário, percebia incredulidade. Por isso que o Evangelho menciona: se os milagres que foram realizados em ti fossem realizados em Tiro e Sidônia, essas cidades teriam se convertido. Tiro e Sidônia eram cidades pagãs e que nos textos dos profetas do Antigo Testamento se tem várias menções dela. Por exemplo, Amós capítulo 1, versículos 9 e 10, Isaías 23, Ezequiel 26 a 28, menciona Tiro e Sidônia, Zacarias 9, 2 a 4. Então, Jesus contrasta as cidades nos arredores do lago, nas quais a pregação de Jesus aconteceu, para as quais Jesus falou, e elas deveriam ter se convertido. Então, por um lado, temos essas cidades, por outro, as cidades de Tiro e Sidônia, que eram conhecidas pela impiedade, pela falta de fé. O texto do Evangelho de hoje quer nos convidar à conversão. Assim como para as cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, muitas coisas foram realizadas, de igual modo podemos perceber também em nossa história de vida. O Evangelho que chegou até nós. Podemos contemplar as maravilhas de Deus em nossa vida como um convite à conversão. Que Deus realiza, as maravilhas de Deus em nossa história são um chamado para que sempre estejamos em conversão, em mudança de vida, em atenção ao chamado do Senhor e na disposição para querer amar, servir, contribuir, construir o reinado de Deus. E assim, ouvindo, contemplando, meditando esse Evangelho, pensamos também na vida de Francisco de Assis, uma história de conversão
Alguém que ouviu essa palavra de Deus e mudou, e se dispôs para servir, para amar. Dele é conhecida um ensinamento que seus companheiros deveriam sair para pregar o Evangelho. Quando necessário, deveriam utilizar as palavras. Isso para dizer que a vida, os gestos, o modo de ser devem comunicar mais do que as palavras. E quando possível, as palavras devem confirmar a vida. Assim, uma verdadeira conversão não consiste apenas numa mudança momentânea, instantânea. A conversão, ela é constante, ela é processo, ela é permanente. Sempre estamos a ouvir a palavra de Deus e a se dispor a amar, a servir, a melhorar naquilo que nós precisamos. Que esse texto nos ajude no nosso processo, nos ajude a vivermos melhor o amor para o qual somos destinados.